E Satanás, ele começava a aparecer dessas formas, porque Satanás ele é com imagem. Ele gosta de fazer algumas coisas para impressionar as pessoas. E eu me lembro que, conversando com Natanael, ele me contava algumas coisas. Ele me disse: pastor, eu era para ser um dos líderes das tabancas do meu pai, mas um dia eu encontrei a Jesus no Evangelho, e nada na minha vida é mais gostoso do que pregar o Evangelho. Ele era animado, cantava, pregava, ajudava na associação. Eu me lembro que um dia nós estávamos nos preparando para sair a campo para o projeto missionário, e o pastor pediu para o Natanael fazer uma vedação no tanque batismal com um maçarico. Era mais ou menos 8 horas da manhã, o grupo estava reunido na igreja, uma igreja de madeira pequena no centro da cidade de Missal. Eu estava com muito sono, meus amigos também. Eu estava sentado perto do tanque batismal, que era como uma escada, e atrás havia o tanque batismal, apenas uma cortina separava o tanque da gente. E veio Natanael com aquele maçarico andando pelo corredor. Ele entrou dentro do tanque batismal, fechou a cortina. Enquanto o pastor falava, nós começamos a sentir um cheiro de gás forte. E de repente, teve uma grande explosão dentro da igreja. E uma bola de fogo veio e consumiu a parte do meio da igreja. Quando eu escutei a explosão, eu me joguei para baixo do banco, os meus amigos correram para fora. Quando o fogo passou, nós lembramos que o Natanael estava lá dentro. E quando nós chegamos perto para ver o que tinha acontecido, ele deu um pulo para fora do tanque batismal, e ele estava completamente consumido por fogo. Nós jogamos ele no chão, a sobrancelha, o cabelo, a mão, a roupa havia grudado no corpo. Pegamos rápido ele e levamos para o hospital da Guiné-Bissau. E o hospital da Guiné-Bissau, queridos, não é algo que eu possa explicar para você. É um país tão pobre, que existe uma doença na Guiné-Bissau, que as pessoas que não comem direito começam a criar caroços pelo corpo e viram como se fosse uma fruta do conde. E quando eu cheguei no hospital com o Natanael, eu andava pelo hospital e um cheiro de urina tão forte, e ratos e baratas correndo pelo hospital, e não tinha eletricidade naquele hospital, e os médicos que existiam no hospital estavam de raiva com o governo e não queriam trabalhar. E nós colocamos o Natanael naquele hospital, e os enfermeiros começaram a cuidar dele. No outro dia eu fui visitar o Natanael, e por causa das queimaduras ele tinha bolhas por todo o corpo, e ele olhou para mim e para os outros meninos que estavam ali, e para o pastor da conferência, e ele olhou para a gente e falou: por favor, me tira daqui, porque aqui nesse hospital eu vou morrer. E nós não tínhamos dinheiro para fazer nada para tirar o Natanael daquela situação. Mas Deus trabalhou de uma forma maravilhosa, e nós arrumamos algum dinheiro, tiramos ele daquele lugar e colocamos num hospital católico da cidade que fazia um trabalho maravilhoso. E um dia, quando passou já 2 meses que nós estávamos ali na Guiné-Bissau, eu sempre visitava o Natanael, chegou a semana que eu voltaria para o Brasil. E eu cheguei e falei para os meus amigos: vamos lá visitar o Natanael. A gente entrou no quarto dele. Enquanto eu andava no corredor do hospital, eu comecei a escutar alguém cantando. E a voz do Natanael era quase que certa para mim. Eu falei para os meus amigos: Natanael está cantando lá no quarto. Quando a gente abriu a porta do quarto, lá estava ele deitado, ainda cheio de bolhas, queimado, e cantando: vem Santo Espírito agora. E eu olhei para aquele rapaz, mesma idade que a minha, pobre, mais pobre do que você pode imaginar, nascido para ser um dos líderes dos terreiros de macumba da Guiné-Bissau, se entregou a Jesus, e agora estava queimado na cama de um hospital. E eu comecei a perguntar para Deus: Senhor, eu não vejo lógica de o Senhor deixar esse menino passar por isso, na situação que ele está vivendo. Eu não vejo lógica o Senhor deixar um homem que
deveria estar sendo um dos líderes espirituais do mal, hoje um servo teu, numa cama de hospital, sofrendo. Eu não vejo lógica. Eu não vejo lógica quando eu vejo o povo adventista passando necessidade, tentando comprar um carro e não conseguindo. Eu não consigo ver a lógica disso. Eu não consigo ver a lógica quando uma menina na cidade de Dallas me procura e fala: pastor, o meu pai, que é ancião da igreja, abusa sexualmente de mim. E eu não vejo lógica porque que Deus deixa crianças passarem por isso. E quando eu começo a olhar para a África e para os problemas do mundo, o primeiro pensamento que vem na minha cabeça: Deus não existe. Um senador norte-americano, 2 anos atrás, processou a Deus no Senado. Ele levou uma petição no Senado americano, uma carta, porque ele queria processar a Deus. Ele já não via mais solução. Ele olhava a situação dos Estados Unidos e ele falou: só tem um culpado, Deus. E quando as pessoas chegam para você e olham para a sua vida do jeito que ela está e falam para você: cara, se isso é ser cristão, eu estou fora. Porque se você me convida para ir para a tua igreja, mas você está na pindaíba financeira, se você me convida para ir na tua igreja, mas você passa mal todo dia, a sua família está brigando, e você prega de um Deus poderoso, alguma coisa está errada. Por que Deus deixa o povo dele passar por problemas, queridos? Por que Deus permite que você atravesse por situações e você não consegue explicar o que está acontecendo? Por quê? Um médico foi visitar uma cidade da África, onde muitas pessoas tinham lepra. Você sabe qual é o problema da lepra? A lepra corrói o corpo da pessoa, deixa a pessoa completamente deformada. Mas o maior problema da lepra é que o leproso não sente dor. Quem tem lepra pode pisar em cima de um caco de vidro, cortar o pé, não vai sentir dor. Quem tem lepra pode colocar a mão no fogo e não vai sentir dor. Quem tem lepra pode pegar um prego cheio de tétano e pisar no prego, não vai sentir dor nenhuma. O problema da lepra não é a lepra em si, mas é a dor que ela não causa e não apita no seu cérebro alguma coisa que está errada no seu corpo. Então você pode andar em cima de alguma coisa te cortando, fazendo mal para você, e você não sabe que aquilo está fazendo mal. Querido, o problema da dor do pecado é a mesma coisa. Eu agradeço a Deus pelas batalhas que eu e você enfrentamos. Eu agradeço a Deus muitas vezes quando você está enfrentando batalhas. Porque somente quando você sente dor é que você olha para o Salvador. É somente quando você está deitado, às vezes, na cama de um hospital, que você consegue olhar para cima. É somente quando você chora e a lágrima limpa os seus olhos, aí você consegue entender e enxergar o caráter maravilhoso de Jesus. E para isso, muitas vezes, esse Deus que te ama tanto, permite, Ele não cria, Ele permite situações na sua vida que você vai passar por dor, para que você entenda algumas lições que Ele quer te ensinar. E através da história de Davi, eu quero que você entenda hoje 4 lições. Lições da batalha. Lições que você vai passar quando você sair daqui desse acampamento. Lições que talvez você esteja passando agora e você esteja questionando: pastor, o senhor pregou sobre gigantes, o senhor pregou sobre Mefibosete, está tudo legal, mas é o seguinte, eu estou passando por uma situação da minha vida e eu não entendo o porquê Deus permite que eu passe por isso. Eu sou um jovem cristão, eu não tenho problema no meu relacionamento com Deus, eu entrego dízimo na igreja, eu vou sábado na igreja, pastor, eu testemunho para as pessoas. A minha vida, pastor, é uma pindaíba. Qual é o meu problema? Quero dizer para você que talvez Deus esteja querendo te dar 4 soluções para o teu problema. Através da vida de Davi, eu aprendo a primeira das lições. O problema nos leva à palavra de Deus. Você já viu aquelas caixinhas de promessa? Você só pega aquela caixinha de promessa quando você tem problema. Quando você está mal, quando alguma coisa aconteceu, você sai desesperado na sua casa. Cadê a caixinha de promessa? Eu preciso ler promessa, preciso ler promessa. Quando está tudo legal na sua vida, você não lê nenhuma promessinha.
nem sabe onde está a lição da escola sabatina. A namorada gosta de você, você está indo bem na escola, seu pai te deu um carro, tá beleza, é tudo tranquilo. Aí alguém liga para você e fala: sua mãe está com câncer, caixinha de promessa, preciso de caixinha de promessa. Se Deus não deixasse você passar por problemas, talvez você nunca leria a palavra dele. Se você não passasse por dificuldades na vida, talvez você nunca estaria aqui no acampamento. Porque eu tenho certeza absoluta que algumas pessoas que vieram aqui por trás de um sorriso estão escondendo alguma batalha, estão escondendo algum problema. E se você não estivesse passando por esse problema, talvez você não estaria aqui hoje. Davi, no Salmo 119, versículo 49 e 50, ele diz assim: lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me destes esperança. Quando Davi passava por um problema, a primeira coisa que ele fazia, ele recorria à palavra de Deus. Quando Davi passava por um problema na vida dele, a primeira pessoa que ele procurava era Deus. Quando Davi passava por um problema na vida dele, a primeira pessoa com quem ele chorava nos ombros era o ombro de Deus. O problema nosso, queridos, é que nós procuramos tudo menos a Deus. Você liga para o teu amigo, para a tua amiga, para o teu pastor, para o teu vizinho, para a tua mãe, a última coisa que você vai fazer é orar. Você ora para muitas outras coisas, muitas vezes para pedir bênçãos na sua vida, mas quando você passa por um problema, você liga para todo mundo, mas não liga para Deus. Eu agradeço a Deus, porque muitas vezes Ele me deu problemas. Muitas vezes eu passei por problemas na minha vida que me levaram mais perto de Deus. E eu louvo a Deus por causa desses problemas. A Bíblia me diz que em tudo devemos o quê? Dar graças. Algumas pessoas interpretam isso errado. Um dia eu conversei com uma mulher e ela apanhava do marido. Ela vinha roxa para a igreja quase que todo sábado. E ela falava para mim: pastor, ele me bate, mas graças a Deus. Eu falei: irmã, a senhora está entendendo errado a Bíblia. Você não tem que estar feliz porque o seu marido está batendo em você. Tem cristão que acha que Deus pede para você ser sadomasoquista. Você acha que Deus quer que você dê risada quando alguém da sua família tem problema com câncer? É isso que você acha que Ele está falando na Bíblia? Ele está falando em tudo dai graças, e não por tudo dai graças. Existe uma diferença no português, na semântica dessa palavra, em tudo e não por tudo. Você não precisa dar graças por tudo, mas em tudo, no geral, você tem que dar graças a Deus, porque a palavra de Deus também me diz que tudo contribui o quê? Para o bem, para aqueles que amam a Deus. Você está passando por um problema? Pode ter certeza, esse problema pode levar você mais perto de Jesus. Você está passando por alguma situação que você não consegue vencer e não entende por que você está passando por isso? Talvez Deus esteja com saudade de você, está querendo chamar você para perto dele. Sabe por que eu acho que às vezes Deus não dá um carro importado para você? Porque você de Fusca ora mais. Você ora: Senhor, cuida do meu Fusca, o Fusca vai quebrar. Senhor, eu preciso da ignição do Fusca hoje, o Fusca não liga faz 2 dias. Se ele tivesse uma BMW, a BMW funcionasse beleza, você não ia mais orar. Então às vezes Deus deixa você com o seu Fusquinha, porque com o seu Fusquinha você ora mais. Quando você passa por um problema, você se entrega mais a Deus. É mentira ou é verdade? É verdade. Essa é a primeira lição que eu aprendo com Davi nas provações. Segunda lição que eu aprendo com Davi nas provações: quando você passa por um problema, você acaba ficando muito mais amável para com aqueles que também estão passando por um problema. É mentira ou verdade?